Todos os anos, 1,7 milhões de toneladas de café solúvel são produzidas no mundo. O Brasil é líder mundial na produção, exportação e consumo desse produto. O país consome anualmente, em média, 63 milhões de xícaras de café. Mas você sabe como o café solúvel é fabricado? Visitamos a fábrica da Nescafé para descobrir como é feita uma das bebidas mais populares do mundo, da matéria-prima até a embalagem. Afinal, o café é a segunda bebida mais consumida do mundo depois da água. Acredita-se que tenha sido descoberto os benefícios por um pastor que notou que suas cabras ficavam mais ativas depois de comer certos grãos. O café é cultivado há mais de 1000 anos e hoje é produzido em mais de 60 países ao redor do mundo. Em 1929, Louis Dapples, presidente do Conselho de Administração da Nestlé, recebeu um pedido especial do Brasil. Combater a problemática do excedente de café no país, a Nestlé foi desafiada a criar um café que fosse rápido de fazer e reduzisse a quantidade de resíduos da colheita de grãos de café no Brasil. A ideia era fabricar um tablete de café, que precisava apenas de água quente para um preparo instantâneo. Após diversas pesquisas, o sabor tradicional do café não era conservado, tornando o tablete inviável. Com essa ideia descartada, o químico Max Morgenthaler voltou à prancheta onde finalmente, em 1930, consegue a fórmula para o café solúvel. A Nestlé adquiriu os direitos da patente de Morgan e começou a produzir e comercializar o café solúvel sob a marca Nescafé. A empresa investiu muito em publicidade e promoção e logo a Nescafé se tornou uma marca líder no mercado de café durante a Segunda Guerra Mundial, já que o Nescafé se tornou um alimento básico para as tropas americanas e as forças aliadas, pois era fácil de transportar e preparar no campo de batalha. O Nescafé se tornou um produto popular em todo o mundo, e a Nestlé continuou inovando na produção e no empacotamento do café solúvel. O sabor do café depende da região em que é cultivado e do sistema que os produtores usam para torrar e misturar os grãos. O Brasil é o país que mais produz café no mundo. Segundo as estatísticas, cerca de 35% do café provém daqui. Desde a florada do café até o momento da colheita, que geralmente leva entre 6 e 9 meses, os grãos crescem e amadurecem em vagens vermelhas que contêm o grão. Os trabalhadores recolhem as vagens vermelhas e deixam as verdes para amadurecerem, e retornam para colher as vagens da mesma planta à medida que amadurecem. Os trabalhadores tentam garantir que não haja mais do que 2 vagens verdes para cada 100 folhas colhidas. Eles colocam os grãos em sacos e os carregam em caminhões. Cada saco contém cerca de 2 kg de grãos de café, o suficiente para preparar cerca de 200 xícaras. Colher à mão é um trabalho exaustivo. Então algumas plantações de café recorrem a colheitadeiras. Uma dessas colheitadeiras com 5 metros de altura pode fazer o trabalho de uma centena de pessoas. Enquanto avança por uma fileira de árvores, a máquina faz vibrar hastes internas que fazem com que as bagas caiam dos galhos. Quanto mais fresca a baga, melhor será seu sabor. As bagas colhidas de manhã são armazenadas em um moinho úmido. No moinho úmido, as bagas são lavadas e deixadas cair em um parafuso sem fim. Este parafuso carrega as bagas para uma despolpadora que separa a casca exterior do fruto. Um tambor giratório pressiona as bagas contra a parede da despolpadora e as aperta para que os grãos saiam. Os grãos passam por água até 2 enormes cilindros giratórios. Lá são peneiradas para separá-las das vagens verdes e duras que passaram pela despolpadora. Os grãos são lavados em mais água para extrair uma substância espessa e açucarada. Em seguida, os trabalhadores os colocam para secar ao estilo tradicional. Em um pátio por 4 dias, eles mexem nos grãos com um rastelo para que sequem ao sol. Uma vez secos, os grãos passam por um polidor onde enormes pedras separam a casca do grão. Os grãos secos já não têm casca e passam por uma mesa oscilante que os separa por peso em 3 categorias. Os grãos de cada categoria são despejados em sacos cujo conteúdo deve ser exatamente 69 quilos, antes de serem enviados para as fábricas processadoras de café. Os sacos são costurados e empilhados para envio. Mas como esses grãos se transformam em café solúvel? A cada ano, 35 milhões de toneladas de frutas recém-colhidas chegam a fábricas como esta. Uma das maiores fábricas de café solúvel do mundo é a da Nestlé. Aqui, 890 pessoas trabalham diariamente para produzir o Nescafé. 570 toneladas de grãos são armazenadas em silos. Todos os dias, 10.000 sacos de matéria-prima entram na fábrica. Para começar o processo, o café passa por uma triagem que envolve perfurar cada saco e obter uma amostra do café. Na fábrica da Nescafé, são utilizados 2 tipos de café, a variedade arábica e a robusta. Mas qual a diferença do café arábica para o robusta?
O café arábica possui mais açúcares naturais, por isso tem um sabor mais adocicado, sabor suave e ligeiramente ácido. Em contrapartida, o robusta é amargo e mais marcante no paladar, ideal para quem aprecia um café mais forte e intenso. Uma vez aprovado, o lote entra em linha de produção. O café passa por uma peneira que retém os resíduos de maior tamanho. Em seguida, os grãos são limpos em uma máquina com diferentes peneiras, que eliminam as impurezas e fazem a seleção final, que logo passam para a fase de torrefação, onde os grãos são introduzidos em um torrador. O objetivo de torrar o café é desenvolver o aroma, a cor e o sabor. Os grãos de café são torrados a 210 graus Celsius. Ao aquecer os grãos a 210 graus por 12 minutos, os amidos que eles contêm se transformam em açúcares e liberam o aroma que dá sabor ao café. A torrefação também começa a queimar a cafeína. Quanto mais tempo de torrefação, mais cafeína é perdida. Por isso, os grãos são constantemente mexidos para que sejam torrados uniformemente sem queimar. Os grãos caem em um moinho industrial, onde são moídos até se tornarem um pó grosso. Os grãos de café torrados e moídos são transportados para esta parte da fábrica. E dentro desses tanques que funcionam como grandes cafeteiras, o café é misturado com água quente, um processo conhecido como extração. Ao entrar em contato com a água quente, os sabores, aromas e propriedades do café são extraídos. O café é aquecido, até que se condense em um extrato que é espalhado por uma esteira transportadora que o leva à próxima estação, a sala de congelamento. A cada hora, 30.000 litros de café percorrem os tubos aquecidos a 70 graus do interior da torre. A água evapora e é removida pelo sifão. Para retirar a água, pode-se usar o método de liofilização. A infusão de café é congelada a aproximadamente menos 50 graus Celsius, fazendo com que se forme uma fina camada que pode ser quebrada em pedaços e submetida ao vácuo, um processo que protege o sabor do café. Os trabalhadores precisam se vestir com roupas térmicas para proteger-se das temperaturas árticas de menos 50 graus Celsius. À medida que o café líquido avança pela esteira transportadora, ele recebe um jato de ar frio que leva apenas 2 minutos para solidificar, tornando-se uma lâmina sólida de café congelado com 8 milímetros de espessura. Em seguida, passa por um triturador que reduz os grânulos gelados de 2 a 3 milímetros de tamanho. Os grânulos saem do congelador em bandejas rasas, cada uma contendo 15 quilos, o suficiente para 75 frascos. As bandejas são direcionadas para uma gigantesca câmara de vácuo, onde todo o ar é aspirado. Em seguida, chega à câmara de secagem. O secador é aquecido, que derrete o gelo dos grânulos. Mas no vácuo, o gelo se converte imediatamente em gás, sem passar por uma fase líquida, que é um processo chamado sublimação. Uma vez retirada a água, o café em pó chega a máquinas de enchimento e centenas de frascos de vidro são introduzidos em uma esteira transportadora, onde são preenchidos em menos de 1 segundo. O café é envasado a vácuo para preservar a qualidade intacta por 24 meses. Os rótulos são colocados nos frascos e são embrulhados em grupos de 6. E da fábrica da Nescafé chegam às prateleiras dos supermercados. A Nescafé esteve presente em momentos bem relevantes da história. Na década de 40, durante a Segunda Guerra, foi um alimento básico nas cestas de suprimentos das forças dos Estados Unidos e tornou-se queridinho das tropas. Em 1953, acompanhou a expedição Recorde ao Monte Everest com Edmund Hillary e Tenzing Norgay. E em 1969, foi o primeiro café a pousar na Lua, desenvolvendo com a NASA um cardápio especial para os astronautas da Apollo 11. E você, como gosta do seu café? Tem uma receita especial? Deixe nos comentários. Seu like ajuda demais o nosso canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Até logo!